Bom dia, meu quinto ano querido, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos. Estamos aqui para mais uma aulinha, né? Então vamos colocar aqui no nosso querido colégio, o Vila Galileu. E hoje, se eu não me engano, é dia 18, né? 18/6/2020. Ok. Nesse vídeo, pessoal, nós faremos a correção das atividades dos exercícios da página 54 e 55, que eu havia pedido para vocês fazerem ontem, né? Durante a aula nós começamos a fazer o número 1 e eu pedi que vocês continuassem. Então, vamos fazer essas correções. Eu gostaria que vocês fizessem a correção no caderno. Todo mundo fizesse a correção, para que nós possamos cada vez fazer respostas melhor, mais elaboradas, né? Então, exercícios das páginas 54 e 55. Ok? Vamos lá. Número 1, letra A. Essa questão nós inclusive já fizemos ontem, né? Durante a nossa videoaula, nosso Tira Dúvidas ali, né? Eu mostrei inclusive um pequeno vídeo para vocês sobre a Guerra de Canudos. Letra A. Em seu caderno, explique os termos a seguir. O que foi a Guerra de Canudos? Posso dizer que foi um movimento popular, né, ocorrido no sertão da Bahia. Um movimento popular, uma guerra, né? Ó, a Guerra de Canudos foi um conflito entre o governo brasileiro e eu vou colocar aqui entre aspas, fanáticos da cidade de Canudos, que era liderada por Antônio Conselheiro. Posso continuar essa resposta ainda. Após 3 tentativas fracassadas, o exército brasileiro destruiu a cidade de Canudos. Na verdade, Canudos era chamado de Belo Monte, mas você pode também chamá-la de Canudos sem problema, ok? Pessoal, a letra B já refere-se, né, ao chamado café com leite, República do Café com Leite.
Então, o que é a República do Café com Leite? Nós estudamos, né, pessoal, que foi um acordo entre os políticos de São Paulo e de Minas Gerais para que eles pudessem controlar a presidência do país. Vou começar aqui então. A política chamada Café com Leite foi um acordo entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais para controlar o governo, né, brasileiro. Eu vou colocar para controlar o governo do Brasil. Nós já explicamos o porquê deste nome, né? São Paulo era o maior produtor de café. Minas, o segundo maior produtor de café. Minas Gerais também tinha o maior rebanho de vaquinhas, né? Que era o maior produtor de leite do Brasil naquela época. Então, pessoal, República Política do Café com Leite era um acordo entre os políticos de Minas Gerais e São Paulo para controlar o governo do Brasil, para revezar, né, quem iria ser o presidente do Brasil. Pessoal, letra C pede para falar o que é o voto de cabresto, né? Então, você podia falar aqui que é uma prática, né? Voto de cabresto era uma prática de controle do voto, uma prática de controle do voto exercida pelos coronéis, fazendeiros. Esses coronéis eram os fazendeiros mais ricos, eram fazendeiros mais ricos e importantes, influentes, né, de uma região. É uma prática de controle do voto, é uma prática de dominar o voto, pessoal. Né? Nós já explicamos também o porquê que se chama cabresto. Cabresto é o nome da cordinha que você passa no cavalo quando você quer conduzir alguém. O voto de cabresto é porque os fazendeiros, os poderosos, os coronéis controlavam, conduziam as pessoas para votar em quem os coronéis queriam. Vamos lá? Movimento operário. Quando eu falo um movimento, dá a ideia de algo que ficou parado? Não, né? Algo que aconteceu, se modificou, se moveu, né? Movimento. Então, o que foi o movimento operário? Foi um conjunto de ações, né, dos trabalhadores urbanos do Brasil que buscavam melhores condições de vida, de trabalho, de salário. E para isso faziam jornais, fundavam sindicatos, fundavam partidos,
fundavam associações, faziam greves, faziam manifestações nas ruas. Então, pessoal, o que era o caso aqui, o movimento operário? Podemos dizer que movimento operário é o conjunto de ações realizadas pelos trabalhadores urbanos do Brasil, né? Então, conjunto de ações realizadas pelos trabalhadores urbanos para conseguirem melhores condições de trabalho e salário. Não acabou ainda, né? Tem que explicar, né? Para pressionarem, para conseguirem, né? Para alcançarem, vamos colocar aqui, alcançarem seus objetivos, os operários fundavam jornais, partidos, clubes beneficentes, além de promoverem greves. As greves, pessoal, eram as principais formas dos trabalhadores conseguirem negociar com os donos das fábricas, né? Os trabalhadores se juntavam, paravam de trabalhar, faziam uma greve e paravam de trabalhar. Os donos das fábricas começavam a ter prejuízo e aí os trabalhadores conseguiam, né, de fato, negociar com os patrões. Pessoal, movimento operário aconteceu durante, né, muitas décadas. Foram vários trabalhadores. As conquistas deles foram lentas, né? Mas olha, se hoje em dia os trabalhadores possuem alguns direitos, como as férias, como por exemplo, 13º salário, como por exemplo, um dia de descanso na semana, né? O descanso semanal. Isso tudo, pessoal, são conquistas, né? Não foi dado de graça, não. Os trabalhadores tiveram que lutar, fazer greve, fazer partidos políticos, colocar alguns políticos no governo, né, para defender os interesses deles. Então, é importante saber que os direitos trabalhistas, os direitos que cada trabalhador tem, depois perguntam para os pais de vocês, quais são os direitos que eles possuem no trabalho dele, né? Por exemplo, alguns dos pais de vocês são funcionários, outros pais de vocês são donos de empresas, né? Mas olha, quais são os direitos que eles têm? Ele pode se aposentar um dia, se ele se machucar, ele é obrigado a trabalhar, se sua mãe ficar grávida e ter um bebê, ela é obrigada a trabalhar imediatamente? Como é que é? Faz uma pergunta depois para os seus pais, a gente comenta no nosso encontro ao vivo. Pessoal, então, ok, vamos partir para a questão número 2.
Questão número 2. Nós temos uma foto, né, de um navio, tem aqui a ponta de um canhão, rebeldes em navio da Marinha Brasileira em 1910. Olha só os marinheiros, os marujos, né, estão aqui com as suas roupinhas bonitinhas, os seus lencinhos e aqui um baita de um canhãozão, né? Beleza. Qual é a profissão dos homens da foto, né? São marinheiros, são marujos, são soldados da Marinha Brasileira, né? Então, letra A. As pessoas na fotografia são marinheiros, ou marujos, ou soldados da marinha, né? Tudo isso aí pode ser colocado. Aqui revolta, eles estão relacionados. Pessoal, nós estudamos a revolta da Chibata, nós falamos que foi uma revolta que aconteceu entre os marinheiros e aconteceu justamente no ano de 1910. Então, né, a revolta que os marinheiros estão relacionados foi a revolta da Chibata, né? A revolta relacionada à foto foi a revolta da Chibata, ocorrida no Rio de Janeiro, né, em 1910. Pessoal, se hoje a capital do Brasil é Brasília, naquela época a capital do Brasil, né, era o Rio de Janeiro, onde ficava o presidente, onde ficava todo o governo. Quais foram os motivos destas revoltas, né? O principal motivo foi o fato de haver castigos corporais, chicotadas, né, como parte do regimento das regras entre os marinheiros. Além disso, além dos maus tratos, podemos falar que o salário dos marinheiros era muito ruim, era muito baixo, as condições de viver dentro dos navios também eram muito ruins e até a comida, a qualidade da alimentação era horrível. Então eles buscavam, né, os principais motivos da revolta da Chibata eram os castigos corporais, aplicados nos marujos. Vou colocar marujo aqui. Marujo é quase igual ao marinheiro, tá? Nos marujos, além dos baixos salários, e das péssimas condições de trabalho. Então, pessoal, era um conjunto de coisas, né? O pior de tudo era o fato dos soldados serem castigados. Imagine, pessoal, você é um soldado do Brasil, está lá disposto a lutar pelo país e morrer, né, nestas lutas. Enquanto isso,
você tem o seu superior que pode te chicotear, te bater, né? Isso era muito ruim, era muito traumático. Agora, a maior parte dos marinheiros eram negros e pobres. Então, pessoal, além de tudo, eles ganhavam muito pouco, dormiam muito mal, né? Era sujo os dormitórios, a comida era horrível, então esses fatores também acabaram influenciando a revolta da chibata, ok? Vamos lá, questão 3. A questão 3 tem dois documentos, né? Documento 1, vamos fazer a leitura. Havia entre nós abusos e injustiças contra crianças, mulheres e mesmo operários homens, no que diz respeito à idade de admissão, de entrada, né? Ser contratado, ao horário e ao salário principalmente. E sabeis que falo de experiência própria, porque durante mais de 35 anos dirigi fábricas com milhares de operários e sei bem o que vos digo. Confesso que trabalhei com crianças de 10 ou 12 anos e talvez menos, porque nesses casos os próprios pais enganavam a idade. O horário normal de trabalho era de 10 horas e, quando necessário, de 11 a 12 horas por dia. O que vos dizer das mulheres grávidas que trabalhavam até quase a hora de nascer o filho? Aqui, pessoal, está falando então um depoimento, né? Um depoimento de um trabalhador, né? O outro documento. As atividades informais abrigavam muitas crianças e adolescentes. Caso, entre outros, de menores de ambos sexos que vendiam bilhetes de loteria pelas ruas da cidade, dos pequenos engraxates que se postavam junto às praças e às portas da igreja, bem como pequenos vendedores de jornais que percorriam as ruas em passo rápido ou pendurados nos estribos dos bondes. Crianças operárias na recém-industrializada São Paulo. É o nome do livro, né? Pessoal, tá falando aqui sobre as condições de trabalho, principalmente do trabalho infantil. Letra B. Quanto tempo trabalhavam as crianças seguindo o documento 1? Né? O documento 1 aqui, né? Esse George Street. O industrial George Street conta que nas fábricas as crianças trabalhavam de 10 a 12 horas, né? Então, vamos lá. Número 3, letra A. Segundo o texto, as crianças trabalhavam entre 10 e 12 horas. Pessoal, eu não quero que vocês coloquem apenas 10 ou 12 horas, tá? Eu quero que vocês construam uma resposta, ok? Então, na hora de corrigir isso aqui, eu vou pedir na sala para ver as respostas, para ver se está compatível, hein? Eu quero que vocês façam essas correções, ok? Então, letra B. Vamos lá, pessoal. Segundo o documento 2, que tipo de trabalho era feito por crianças e jovens, além do trabalho nas fábricas, né? Também trabalhavam vendendo diversos produtos nas ruas e prestando vários serviços, como no caso o engraxate, né? Além do trabalho nas fábricas, as crianças vendiam diversos produtos nas ruas e prestavam serviços como de engraxates
ou entregadores. Então, um monte de trabalho, né, pessoal? E aí, o último aqui é só comparar a sua vida com o trabalho. Pessoal, hoje em dia, as crianças, elas estudam, né? Durante um bom tempo, a criança vivia, trabalhava como adultos, né? Isso aí acabou mudando. Existem leis hoje que proíbem o trabalho de crianças com menos de 14 anos. É proibido crianças trabalharem com menos de 14 anos. As crianças têm que ir para a escola para aprender, né? Para qualificar, inclusive, o trabalho deles quando eles forem adultos, tá? Pessoal, daqui a pouquinho a gente encontra lá no Mix. Então, até mais para vocês. Tchau, tchau.